Mateus 5, de 1 a 11, o texto será colocado aí no telão, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Até aí. Semana passada nós iniciamos esse tema dos bem-aventurados, felizes. Algumas versões da Bíblia dizem bem-aventurados, outras dizem felizes, é a mesma coisa. Pensando as bem-aventuranças de Jesus como um contraponto a uma maneira de viver. Jesus propõe aqui, nesse texto que lemos, outra visão da vida, outra maneira de organizarmos os nossos dias, outra busca para aquilo que chamamos de felicidade. Nessas entrelinhas do texto que nós lemos agora, Jesus está mais uma vez dizendo algo que ele disse muitas vezes, quando perguntado sobre a vida, quando perguntado sobre padrões de comportamento, quando perguntado sobre o que é, o que não é pecado. Ele olhou para muitas pessoas e disse: ouviste o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo. Eu quero apresentar para vocês uma percepção de vida outra, diferente dessa que vocês estão acostumados a ouvir. E as bem-aventuranças, esse início desse sermão de Jesus, elas são exatamente um contraponto. É uma outra maneira de olhar, principalmente se você parar para pensar na maneira como nós organizamos a nossa vida hoje, nas buscas que nós temos hoje, ou nas propostas que são feitas a nós hoje, você comparar essas propostas com aquilo que Jesus está falando nos versículos que nós lemos. Porque se felicidade é sempre colocada sob o signo do ter, eu tenho, eu adquiro, eu compro, eu possuo, eu somo coisas, porque ao somar coisas ao redor de mim, aí então eu vou me sentir completo, vou me sentir inteiro como ser humano. Jesus vem e diz o quê? Eu, porém, vos digo. Eu quero que vocês organizem a vida de vocês e esse sonho da felicidade sob outro ponto de vista. Não é do ter coisas, mas é do ser alguém. Não é mais sob a perspectiva daquilo que você pode comprar ou ter, mas é sob a perspectiva de quem você está se tornando enquanto ser humano. Porque a humanidade, o nosso ser humano, esse exercício de ser humano, é um processo que nós vamos adquirindo e que nós vamos crescendo na caminhada da vida. O dinheiro, as conquistas têm o seu lugar? Claro que tem. Não há problema nenhum em ter dinheiro, desde que o dinheiro não tenha você. A questão é que essas coisas todas, elas têm o seu lugar. E o que Jesus está dizendo é: cuidado,
para que elas não estejam no centro da tua vida. Porque no centro você tem que colocar outras coisas, outros desejos e outros sonhos. Então Jesus vem para dizer o quê? Feliz é você, que vive a sua humanidade, que expressa os seus sentimentos, que permite que todas as características do ser humano fiquem fazendo download dentro de você. Feliz é você, que está preocupado em que tipo de pessoa que você está se tornando. Feliz é você que entendeu que para a gente dar um significado e um sentido para a vida, por vezes nós temos que olhar os anúncios, não os que estão em caixa alta, nós temos que olhar aqueles que estão nas letrinhas, aqueles que são poucos populares. Então, mais uma vez, hoje eu não vou estudar com vocês um versículo, como fiz semana passada, mas procurar dentro desse texto todo uma lógica que nos dê um rumo, que aponte para nós um norte do que é felicidade. Então, como já falei, domingo passado nós pegamos a palavra contraponto. Esse início do Sermão do Monte é um contraponto. Oferece uma outra ótica, uma outra lente para você enxergar a vida, para você organizar os seus dias. E hoje eu quero repetir o exercício com você para continuarmos pensando nessa busca da felicidade, porque todos nós aqui hoje à noite buscamos a felicidade. Talvez essa seja inclusive a razão que trouxe você aqui. Porque você está fazendo várias tentativas para encontrar o quê? A felicidade. E vamos continuar fazendo. E vamos continuar ouvindo reflexões. E vamos continuar comprando CDs. E vamos continuar comprando livros. E vamos continuar viajando. Para quê? Para ver se uma hora a gente encontra essa tal felicidade. É a busca de todos nós. O Pascal disse que até os suicidas buscam a felicidade no seu ato último da existência. A questão é que, falando um pouco e sendo bem crítico ao nosso tempo, ou a esse momento que nós vivemos, é que felicidade tornou-se ausência de problemas. Que o que é ser feliz? É quando você consegue eliminar situações difíceis da tua vida. Aí eu pergunto para você, como é que você faz isso? Como é que você poderia inventar um método de não viver problemas? Como é que você inventaria, você que mora aqui em São Paulo ou na Grande São Paulo, uma vida sem situações contrárias àquilo que você quer? Por exemplo, você entra na Marginal Pinheiros às 6 horas da tarde, pronto, o teu projeto de felicidade acabou. Você vai levar 2 horas para chegar em casa. Então, felicidade não é você viver sem problema, porque está aí, tá aí um exemplo simples do dia a dia que você não vai resolver. Você vai ficar lá parado, irritado, talvez dando murro no volante do carro. Eu corro aí pelas ruas de São Paulo e eu já vi muita gente dando murro na direção do carro. Não é cena de novela não, tem aqui em São Paulo mesmo. Talvez até algum de vocês aí, eu não sei, eu não reparei para não querer ficar com essa imagem de você. Então Jesus vem para dizer assim, pera lá, existe um caminho espiritual para a felicidade? Sim. Mas ele não está na quantidade de coisas que você vai adquirir. Isso aí você pode conseguir. E disso eu falei semana passada. E existe um caminho espiritual para a felicidade? Sim. E isso não tem a ver com você não viver problemas, porque isso é uma impossibilidade. A vida não te dá essa oportunidade, ela nem faz essa pergunta. Os problemas chegam na nossa vida e eles são invasivos e mal educados, eles chegam sem pedir licença. Abrem a porta e sentam na sala. E ficam olhando para a gente. E a gente precisa dar uma resposta para eles. Então, o que Jesus está dizendo para a gente? É que felicidade não é aquilo que você tem e não é a ausência de problema. Mas é qual o significado que você vai dar quando você não tem coisas materiais e quando você tem problemas. Essa é uma maneira da gente pensar. Porque muita coisa na vida não faz o menor sentido.
Você vive situações, histórias tristes, momentos doloridos, que você pode olhar para mim e perguntar assim: Vili, qual o sentido disso? Não, tem um monte de coisas que acontecem na nossa vida que não tem sentido nenhum. É você quem tem que dar o sentido. E Jesus está dizendo exatamente isso. A nossa função na vida é ir além do capital, ir além daquilo que o dinheiro pode comprar e começar a aprender a dar significado para as coisas que nós fazemos. Minha vida não está à deriva. Eu não sou um barco no meio de um oceano que está aí vagando, perdido, tentando ter coisas e tentando viver sem problema e acalmar o mar. Não, isso é insano. Eu estou sim vivendo de maneira tal, eu estou sim organizando a minha vida de maneira tal que mesmo quando as ondas da vida são complicadas, eu tenho uma resposta, eu tenho uma postura e eu tento dar um sentido. É como encontro a história da Madre Teresa de Calcutá cuidando de leprosos lá no seu leprosário na Índia. E um dos seus apoiadores, mantenedores, viu ela com aquela dedicação toda, cuidando de um leproso. Olhou para ela e disse assim: minha irmã, eu não faria isso por dinheiro nenhum no mundo. Ela olhou para ele e falou: nem eu. Por dinheiro nenhum no mundo eu faria isso. Eu faço isso porque a minha vida tem um significado muito além desse que você colocou no teu coração. Não se cuida de leprosos por dinheiro. Se cuida de leprosos quando a tua vida tem um significado que está além da matéria. Então Jesus vem numa lógica, num contraponto, oferecendo outro ponto de vista, nos convidando a abrir outras janelas da nossa alma, nos fazendo entender que existem ideias, existe uma maneira de organizar a vida além daquela que nós fomos ensinados, existe uma maneira de viver além dessa que nós ensinamos. Existe a vida, as possibilidades, os caminhos da vida são muitos. Então, nós vivemos num mundo de sofrimento. E alguns a gente pode até conseguir diminuir, mas muitos nós vamos ter que aprender a enfrentar, a encarar. E não só os nossos. Jesus está indo um pouco além. Ele está nos convidando a conectar, a nos conectarmos com o sofrimento dos outros. Aí você vai dizer: meu, não bastasse os meus, ainda tem os dos outros? Sim. Essa é a proposta cristã de vida em comunidade. Nós não viemos aqui hoje para ser uma plateia que ouve uma banda e ouve uma palestra. Não, nós viemos aqui como comunidade, louvar a Deus juntos e pensar nas questões da nossa vida juntos, para crescermos juntos, para vivermos juntos, para nos alegrarmos e chorarmos juntos. Então eu quero pontuar com você aqui hoje à noite, para a gente continuar refletindo. Quero desafiar você a não permitir que a dor, o sofrimento, as tristezas não sejam fortes o suficientes para bloquear suas relações. Aí você vai dizer: mas eu não tenho como dominar a força das dores. Não, mas você tem como dominar qual vai ser a tua resposta para o sofrimento que você vive ou para o sofrimento que causaram a você. É a famosa frase do Sartre: o inferno são os outros. Você já deve ter lido isso em algum lugar. O inferno são os outros, é mesmo? Inferno é um lugar que a gente não quer estar. Se o inferno são os outros são pessoas que eu preciso me afastar. Será? Será que é no afastamento dos outros que eu consigo felicidade, consigo aliviar os meus problemas? Será? Olha, conectar-se com outras pessoas pode ser muito dolorido. Nós não podemos negar que algumas pessoas ferem o nosso coração muito. Porém, não ter conexão alguma é desumano. Você não ter conexão com ninguém é um rompimento com a tua humanidade, porque a tua humanidade ela só acontece quando você está em conexão com outras pessoas. As suas virtudes acontecem como? Quando você está em contato com alguém. A sua humildade acontece quando? Quando você está em contato com alguém. A sua misericórdia, tudo coisa que Jesus falou para você fazer. A sua misericórdia acontece como? Sozinho, na solidão, numa ilha? Não, a sua misericórdia precisa de alguém.
A tua fome e sede de justiça precisa ser como? No contato que você tem que ter com alguém. Me desconectar das pessoas é me desumanizar. Porém, nós temos que admitir que por vezes queremos nos desconectar porque as pessoas ferem o nosso coração e às vezes de uma maneira muito pesada. Agora olha que risco. Para que o medo, a dor de não ferir ainda mais o meu coração, eu preciso diminuir a importância das pessoas dentro de mim. Será que isso vale a pena? Será que vale a pena você diminuir a importância das pessoas dentro de você como um mecanismo de defesa para pensar o seguinte: eu vou diminuir a intensidade das pessoas dentro de mim, porque aí pelo menos eu sofro menos. Bom, tome muito cuidado nesse desejo de sentir menos, porque sentir menos você vai sentir menos tudo. Menos dor, menos alegria, menos prazer, menos tristeza, menos espanto. Porque os nossos sentimentos não foram feitos para serem diminuídos. Os nossos sentimentos existem para serem trabalhados. Eu não tenho que aprender a travar um lado emocional meu para conseguir viver. Não, eu tenho que aprender a viver com as pessoas, com as dificuldades dos outros e com as minhas dificuldades. Aí você pode me dizer: mas William, eu já tive experiências com pessoas, ou com uma pessoa e foi terrível, me feriu demais, doeu demais e gerou sérios traumas dentro de mim. É verdade, eu sei que isso acontece muito mais do que a gente gostaria. Mas não julgue a humanidade por uma experiência que você teve com alguém. Não julgue todo um grupo de pessoas a partir de uma pessoa. Porque de fato há muita gente ruim por aí. De fato há muita gente por aí espalhando indiferença, há muita gente que maltrata o nosso coração, mas há muita gente boa por aí também, interessada em construir a vida com a gente, interessada em dar as mãos para tocar a vida para frente. Então nós temos medo? Temos, claro. Você tem medo? Que bom, significa que você ainda sente. As tuas emoções ainda são verdadeiras. Eu não tenho que me livrar do medo. Eu tenho que usar o medo para eu ser estratégico, para eu pensar, para eu não me bloquear, assim como para eu não entregar o meu coração para qualquer um, porque o meu coração é solo sagrado. Não, mas eu queria um relacionamento sem risco. Não dá. Todo relacionamento é um risco. Todo. Porque toda intimidade requer exposição. E Jesus no Sermão do Monte está dizendo que nós somos seres humanos e nós nos arriscamos uns pelos outros. Eu me conecto com você acreditando na bondade do teu coração. E você me conta questões da tua vida acreditando na bondade do meu coração. E nessa aposta de bondades, nessa aposta de um lado bom, o lado bonito da humanidade, nós vamos construindo a nossa humanidade, nós vamos construindo a nossa vida e nós vamos construindo a nossa felicidade. Então, quando eu me protejo contra o perigo de uma perda, por exemplo, quer seja a morte, quer seja um divórcio, quer seja um amigo que foi embora ou que morreu, não me relaciono mais, porque eu tenho medo dessa perda. Você está perdendo um pedaço do teu coração. Você está perdendo um pedaço da tua alma. Ao se proteger de pessoas, de todas as pessoas, você está se protegendo da sua humanidade. E sem o outro eu vou secando, porque sem o outro é você que me referencia. Jesus está dizendo: vocês precisam ser referências uns dos outros, porque ninguém pode crescer numa ilha. Ninguém vai conseguir aprimorar as suas questões humanas sem que haja o outro, sem que haja uma referência, sem que haja uma troca. Então, quando eu tento evitar a dor, sublimando problemas, ou até mesmo negando a existência deles, eu estou de alguma maneira negando também a minha humanidade. Eu não sei se você já assistiu, mas eu indico que você assista um filme, está no Netflix, se você tem Netflix, que chama The Fundamentals of Caring. Assista esse filme. É a história de um homem que passou por uma tragédia pessoal terrível, e ele poderia o quê? Se bloquear, porque a humanidade
é cruel demais. Ao invés de se bloquear, o que ele faz? Se conecta com o drama de outras pessoas. Porque no drama do outro pode ser que haja a cura do meu. Porque no drama do outro pode ser que haja alívio para o meu. Porque não é na negação e não é no bloqueio que eu vou conseguir me tornar humano. Não, eu vou conseguir me tornar humano exatamente quando eu encaro as questões da minha humanidade e da tua humanidade. Então cuidado, porque se você acreditar que a vida só é boa quando você não sentir mais dor, você corre o risco de não sentir mais nada. Suas tentativas frustradas de ajudar alguém, de se relacionar amorosamente com alguém, de ajudar numa igreja. Bethesda é uma igreja que recebe um monte de gente que chegou aqui de outras igrejas ferido e dizendo, eu não quero ajudar, eu quero ficar sentado aqui. Por quê? Não, porque lá, no outro lugar, que eu fui misericordioso, que eu fui bondoso, que eu fui apoiador, que eu era dizimista, me estupraram emocionalmente. Então agora me deixa aqui quieto. Não julgue os daqui pelos de lá. Dê uma chance para a humanidade que está aqui. Porque você está se privando talvez de conhecer pessoas que vão curar o teu trauma. Porque trauma não é curado quando eu me calo, trauma é curado quando eu falo. Calar é a pior das opções quando eu tenho uma questão interna me corroendo por dentro. Então as suas tentativas frustradas de relacionamento, de vida comunitária, elas devem servir para quê? Para você não cometer os mesmos erros, mas não para você não se arriscar mais em direção ao outro. Porque bem-aventurados são aqueles que se misturam, que se entregam, que arriscam, que se conectam uns com os outros. Então Jesus propõe nas bem-aventuranças que sofrimento não é para ser evitado, porque alguns não podem ser evitados. Sofrimento é para ser dividido. Sofrimento é para ser compartilhado, pois quando é dividido é também aliviado, e quando é aliviado é também suportável. Por isso que há de se ter confiança entre nós. Por isso que o Eliel, que é pastor dos casais, sempre relata isso, que alguns casais procuram ele quando o fio do casamento já está quase, mas assim, já um fio de cabelo. Por que vocês não vieram antes? Porque comunidade é o quê? É eu ser bem-aventurado de poder olhar para um pastor e dizer, está ruim e eu vou chorar e eu preciso de ajuda. Você que faz isso, Jesus está dizendo que você é feliz, porque você tem com quem chorar, você é feliz. Você é bem-aventurado porque tem quem tenha misericórdia com você, você é feliz. O teu casamento não precisa trilhar uma estrada solitária de duas pessoas que não conseguem conversar, que não conseguem se entender, porque existe uma comunidade interessada em ajudar você a trilhar, a restaurar, a consertar e a curar. Você é bem-aventurado. Mas o que eu preciso? Ter a coragem de me expor. Mas se expor hoje em dia dá muito trabalho. Eu vou ter que chegar lá e falar, não consegui. É ruim, né? Não dei conta, é ruim, né? E Jesus diz, bem-aventurados são os humildes, que conseguem dizer, a gente não conseguiu. Bem-aventurados os que são humildes, que conseguem dizer, eu não consegui, porque quando eles começam a chorar, eles são consolados. Bem-aventurado é você que abriu o teu coração para uma conexão real, verdadeira, madura, de pessoas responsáveis que estão interessadas em ajudar você a caminhar. Então não bloqueie a tua vida hoje pelas experiências do passado. Dê uma chance para as novas pessoas que estão compondo a tua história de vida. Porque não é se calando e não é se escondendo que você vai ser curado, que você vai ser tratado. Você só vai ser tratado a hora em que o seu problema for falado. O médico só pode me ajudar a hora que eu tiver coragem de ir diante dele, fazer um exame, ele olhar o meu exame e falar, agora eu posso te ajudar. Eu aqui, o médico lá no hospital, ele não pode fazer nada por mim. E eu não posso reclamar dizendo, doutor, você nem para ajudar, hein? Não, para um doutor me ajudar, eu tenho que me ajudar, me abrindo a minha vida e me confiando nele. No mundo espiritual é a mesma coisa.
Então, se as bem-aventuranças são um contraponto ao modo de viver, eu diria que a gente precisaria de um novo contraponto, então, na nossa questão de se relacionar com o outro, de acreditar, de que de fato eu posso abrir o meu coração, de que eu posso tratar das minhas questões, porque eu estou num ambiente de amor. Então com quem que eu abro o meu coração? Com qualquer um? Não, teu coração é solo sagrado, cuidado. Não saia falando da tua vida para todo mundo, para as multidões, porque as multidões já mostraram que elas são bipolares. A multidão recebeu Jesus com festa num dia, no outro mandou crucificar. Não faça com multidões, mas abra o seu coração para relacionamentos reais, para laços afetivos verdadeiros. Então não viva se iludindo, achando que não, uma hora a vida resolve e vai ficar tudo bem. Não, tem momentos da vida que a gente fica mais tranquilo mesmo. Mas corrupção sempre houve, sempre haverá. Crimes, acidentes continuarão rodando a nossa vida. Doenças continuarão por aí. A questão não é eu me livrar dessas coisas, a questão é que resposta que eu dou para esse mundo que eu vivo. Mas, Vila, então você está dizendo que eu tenho que buscar o bem, que eu tenho que fazer o bem, sem a segurança nenhuma de que isso vai dar certo? Não, não sou eu que estou dizendo, é Jesus. Porque ele termina o texto dizendo, inclusive, bem-aventurados vocês que são perseguidos. Bem-aventurados vocês que sofrem. Mas sofrem porque deram um significado para a vida de vocês, a vida de vocês não é vazia. Jesus fala coisas muito estranhas para nós nesse texto. Falar que feliz é quem chora não combina com a nossa vida moderna, vamos falar. Humildade, negócio de humildade. A gente tem que se impor, ser orgulhoso, peso da carteirada, falar mais alto para a nossa vontade prevalecer. Jesus tem que esse negocinho de humildade. Está igual na biografia do Abílio Diniz, antes do sequestro, que ele relata que antes do sequestro, quando ele ia fazer uma curva, ele não ligava o pisca. Porque eu não tenho que dar satisfação para o carro do lado se eu vou para a esquerda ou para a direita. Até que ele foi sequestrado, aí, sabe quando põe o rabinho no meio das pernas e diz assim, viu, menos. Você é só um entre os humanos. Menos. Misericórdia. Negócio esse de misericórdia. Jesus vem dizer para a gente o seguinte, você quer ser feliz, então você precisa aprender a sentir, você precisa aprender a repartir e você precisa aprender a se doar. Então de tudo que você pode levar na tua vida, leve pessoas. Compre aí as coisas que você quer comprar, não se mate por causa delas, porque não vale a pena. E de todos os significados que você pode dar para a tua vida, segundo as bem-aventuranças, é a empatia. Jesus falou isso há 2000 anos. Aí agora, a palavra que está na moda no mundo da psicologia é a resiliência. Acho que você já ouviu falar da resiliência. E dentro da resiliência tem vários itens para você cumprir, para você ser um resiliente. Um deles, sabe qual é? Empatia. Nossa, a psicologia descobriu o mundo. Não, Jesus falou isso faz muito tempo. Você quer ser feliz? Você quer dar um significado para a tua vida? Seja empático. O que é empatia? Empatia é aquilo que eu sinto com você. É diferente da simpatia. O que é simpatia? Simpatia é algo que eu sinto por você. E empatia? Empatia é algo que eu sinto com você. Na simpatia tem oi, tudo bem, como vai? E na empatia? Na empatia eu pego a tua dor e agora ela se torna minha. Jesus falou isso há 2000 anos, dizendo, pegar a dor do outro, viver assim, nessa troca de amores, é o que vai dar sentido para a tua vida. É o vídeo que a gente assistiu, que a legenda ficou muito pequena, do Nelson Mandela falando do significado do Ubuntu. Ubuntu é uma filosofia africana, uma palavra difícil até de ser traduzida, porque ela é quase mística. Um sociólogo fez um exercício com crianças africanas, colocou elas numa linha como se fosse uma corrida,
e fez a clássica, né? Quem chegar primeiro vai ganhar um prêmio. Tá bom? 1, 2, 3 e já. Quando ele falou 1, 2, 3 e já, todas as crianças cruzaram os bracinhos assim, um no outro, e eles foram bem devagarzinho, juntos. Saíram a linha de largada juntos e na linha de chegada juntos. Aí ele olhou para elas e falou assim: escuta, por que vocês não apostaram corrida? Elas olharam para ele e falaram assim: porque tio, se for legal só para um, não é legal para ninguém. Porque para ser legal para todo mundo, tem que ser bom para todo mundo. Então o que basta um ganhar? Aí fica essa lógica, nossa, olhando para a cara das crianças, pô, eu não tinha pensado nisso, hein? E o Ubuntu é o quê? Eu sou, porque eu sou junto com você. Eu existo, porque eu existo junto com você. Só é bom para mim se for bom para você e para a nossa comunidade, que é a resposta que ele dá no vídeo. Quando ele diz assim, o conceito do Ubuntu não é uma pessoa que não pensa nela mesma, que não. O Ubuntu é, eu penso no meu crescimento pessoal, sim. E o que a minha comunidade ganha com o meu crescimento pessoal? Eu vou melhorar como pessoa, sim. E o que vocês vão ganhar com isso? Isso é o Ubuntu. Nós nos carregamos no coração uns dos outros. E rimos juntos. E fazemos festa juntos. E choramos em velórios juntos. E saímos aqui na linha de... Quando dá o tiro para a gente começar a correr, nós damos as mãos. Para quê? Porque a gente quer chegar lá juntos. Bem-aventurados são vocês que conseguem repartir a vida de maneira tal que vocês cruzam a linha de chegada juntos. Esse não é um discurso, essa não é uma mensagem que você provavelmente está gostando, porque ela está fazendo você colocar de lado talvez os seus individualismo, o seu egoísmo, o seu consumismo, o seu materialismo. Aí você vai dizer, pô, Vili, hoje à noite você pegou muito pesado, eu fiquei muito incomodado. Ótimo, quero que você vá para casa assim mesmo. Bem incomodado. Porque nós precisamos de certos incômodos para a gente virar uma comunidade de verdade. Você precisa de certos incômodos, porque talvez o seu casamento esteja do jeito que está, porque você não se incomoda em conectar o seu coração com essa pessoa que você prometeu amar até a morte. Você não tem Ubuntu com o teu marido ou com a tua mulher. Você ainda não conseguiu fazer as bem-aventuranças descerem na tua casa, porque você é incapaz de chorar com o choro dos teus filhos. Talvez a gente ainda não seja feliz o suficiente, sabe por quê? Porque a gente não consegue se conectar com o drama de outras pessoas, com talvez os que passam frio na cidade em que a gente mora. Jesus está dizendo, quem faz isso? Não, isso é discurso de comunista. Não, isso é discurso de Jesus mesmo. Está aqui. Felizes são vocês que têm fome e sede de justiça. Felizes são vocês que olham para o oprimido e o acolhem. Felizes são aqueles que olham, você que olha para aquele que é diferente de você e não coloca o dedo na cara, antes você estende a mão e ajuda para que a vida seja de fato nova. E aí você vai dizer, mas Vili, isso aí não dá muito trabalho? Dá muito trabalho, mas também dá muito significado. Isso dá muito trabalho, mas isso também dá muita alegria. Isso dá muito trabalho? Dá, porque nos tira da nossa zona de conforto, mas isso também dá muito sentido para a nossa vida. Foi o C.S. Lewis que diz assim, se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não te aconselho o cristianismo. Se você está procurando uma religião que te deixe confortável, eu não te aconselho seguir a Jesus. Porque Ele vai viver tirando você da tua zona de conforto, fazendo você, ora, entrar com os seus dramas pessoais, as questões internas, que a gente fala tantos dela aqui, e ora, fazendo você olhar para o outro e pensar o seguinte, como é que você tem se relacionado com as outras pessoas? Será que você não está pegando traumas lá de trás e bloqueando os seus relacionamentos de hoje? Será que você, por vergonha, não está deixando de tratar algumas questões do teu coração? Bem-aventurado é você que é humilde, que coloca o teu orgulho no chão e diz, eu preciso de ajuda. Bem-aventurados somos nós, que conseguimos entrar em contato com o nosso mundo interno. Na versão A Mensagem, esse texto diz isso. Bem-aventurado é você que consegue entrar em contato com o seu mundo interno.
e colocar mais de Deus dentro dele, para que ele seja cada dia mais organizado. Que seja assim nas nossas vidas. Amém?